Tudo bem, turma, isso deve ser fácil para vocês. Alguém pode me dizer qual espécie sapiente tem o metabolismo mais resistente entre a União Galáctica? Sim, Ilgoric. Eu acredito que são humanos. Correto, agora qual espécie tem a maior taxa de mortalidade relacionada à alimentação entre as espécies da União Galáctica? Ilgórico novamente. Não são humanos de novo? Sim, perfeito. Alguém pode me dizer por que existe essa aparente contradição? É porque eles não têm medo de nada. Não exatamente. Os humanos evitam propositalmente alimentos que eles sabem que irão matá-los. Para explicar adequadamente, precisamos voltar ao passado evolutivo. Em primeiro lugar, os humanos evoluíram de uma espécie semelhante ao macaco, que vivia em uma selva densa, onde eles principalmente alimentavam-se de plantas. No entanto, devido às mudanças naturais na ecologia de seus planetas, essa selva acabou se tornando uma savana e até mesmo um deserto. Quando isso aconteceu, a principal fonte de alimento dos humanos desapareceu e eles tiveram que se adaptar. A fonte de alimento mais abundante eram outros animais, então eles finalmente começaram a transição para uma espécie predatória. No entanto, ao mesmo tempo, eles começaram a se espalhar para fora de seu ambiente natural. Eles tiveram que competir com predadores novos e melhores. A caça ainda era uma opção viável para coletar alimentos, porém era mais seguro para eles comerem plantas em seus arredores de produção. Tal como acontece em muitos mundos, algumas plantas evoluem para frutas deliciosas e nutritivas para espalhar suas sementes, enquanto outras evoluem venenos para proteger. Ao contrário de outros mundos, no entanto, um mundo da morte de categoria 9 desenvolve algumas diferenças interessantes. A maioria das plantas no mundo natal dos humanos tem algum grau de veneno. Isso ocorre porque eles querem atrair certos animais enquanto desviam outros. Muitos deles também podem ser muito semelhantes e até mesmo pertencer à mesma família. Por exemplo, uma das comidas favoritas dos humanos, que eles chamam de tomate, está no mesmo família de plantas e também se assemelha muito à beladona, uma das espécies de plantas mais mortais do planeta para os humanos. Na verdade, os seres humanos comem muitas plantas que poderiam ser consideradas mortais se não fossem preparadas corretamente, e também cultivam espécies de plantas que os antepassados anteriores teriam sido consideradas mortais. Mas através da reprodução seletiva e da manipulação genética, elas são agora comestíveis. Certas plantas que os humanos cultivam especificamente para seus venenos. Uma espécie de planta conhecida como pimenta é um exemplo maravilhoso do qual muitos de vocês provavelmente já ouviram falar. Devido à luta dos humanos para encontrar alimentos com segurança, em muitos casos era mais seguro para eles experimentar uma variedade de alimentos e aprender quais matam e quais não matam através de tentativa e erro do que tentar competir com predadores poderosos. Eles se tornaram uma espécie onívora capaz de consumir diversas plantas e animais. Isso os levou a desenvolver um sistema digestivo capaz de lidar com muitos alimentos que matariam outros animais em seu planeta. Por exemplo, um de seus animais de estimação favoritos é chamado de cachorro, mas mesmo agora os cães são facilmente mortos por uma das comidas favoritas dos humanos, a uva. Um ser humano pode comer dezenas dessas frutas pequenas em um único ambiente, mas uma única fruta é suficiente para ser fatal até mesmo para variedades maiores de seus companheiros caninos. Os humanos adoram comida porque sempre foram estressados por causa da comida no passado. E adoram experimentar novos alimentos. Você pode ter ouvido um ditado humano popular: "Vou tentar qualquer coisa uma vez." É daí que vem esse ditado. É por isso que os humanos têm essas características aparentemente contraditórias. Eles se adaptaram para tentar qualquer coisa uma vez, o que também os levou a adaptar uma resistência muito forte a muitas coisas que matariam outras espécies. Isso, no entanto, também os leva a tentar coisas que os matariam. Os humanos são famosos por sua estupidez quando se trata. Eles têm esse estereótipo contra eles por causa de um certo caso em que mais de 100 humanos morreram ao longo de uma de suas vidas apenas para encontrar aquele alimento guitroxiano que não os mataria. Isto pode parecer irracional para nós, mas você também deve se lembrar do famoso exemplo do planeta 063578946, também conhecido como AV, ou como os humanos gostam de chamá-lo, Home Away from Home, no qual uma grande nave de transporte com mais de 50 espécies diferentes caiu.
Os humanos foram os únicos sobreviventes, não apenas sobrevivendo, mas construindo um grande assentamento e estabelecendo uma colônia de sucesso sem apoio externo. Até o momento em que foram descobertos, várias gerações já haviam se passado e eles só tinham histórias de seus ancestrais vindos das estrelas. No entanto, eles tinham fazendas com centenas de culturas, em uma área onde a maioria das plantas ao seu redor os teriam matado se eles tivessem sido descobertos. Embora a grande maioria de suas colheitas fosse nativa daquele planeta, muito poucas eram plantas alimentícias que os humanos coletaram da nave. Resumindo, a capacidade e a vontade dos humanos de comer tudo e qualquer coisa não devem ser subestimadas como estupidez, mas como uma tática de sobrevivência muito bem sucedida. Embora também deva ser enfatizado que isso não é recomendado para outras espécies, pois simplesmente não temos a capacidade de digerir tanta variedade de alimentos. É por isso que a grande maioria dos alimentos humanos são proibidos para consumo em toda a galáxia.